produção de lixo eletrônico é uma das maiores preocupações ambientais atualmente. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 57,4 milhões de toneladas desse lixo são geradas todos os anos, o que resulta em problemas como contaminação do solo e poluição da água e do... Bom dia a todos, meu nome é Lucas Norberto Oliveira, sou estudante do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje nós vamos aqui apresentar o nosso podcast da equipe dos Podnerds, que vai ser um tema sobre tecnologia e sustentabilidade e para hoje nós convidamos um engenheiro florestal, Felipe Silva, que é formado em Engenharia Florestal pela UFCG, tem pós-graduação, mestrado em Engenharia Florestal, também pela UFCG, e também ele é pós-graduado em Engenharia e de Saúde e Segurança do Trabalho. E a gente convidou ele porque ele tem uma experiência enorme nessa área, e a gente resolveu somar tanto a parte ambiental como a parte da tecnologia e trazer uma pessoa que vai contribuir para as informações que nós queremos esclarecer para quem está presente hoje nesse podcast. E, inicialmente, Felipe, prazer em estar aqui presente no nosso podcast da UERN. E a gente queria saber algumas informações de você sobre essa parte ambiental que hoje em dia está muito atrelada também à parte tecnológica, que a gente usa muitos equipamentos hoje em dia. A tecnologia hoje está disseminando no nosso dia a dia cada vez mais. E, para isso, futuramente e já atualmente, vai refletir no meio ambiente. Como é que esses materiais vão ser descartados, como é que é a forma adequada que eles vão ser descartados. E, para isso, eu faço uma pergunta para você, inicialmente, que é como é que o lixo eletrônico, ou o lixo de equipamentos eletrônicos, que é mais conhecido popularmente como lixo, ele pode causar os impactos no meio ambiente, especialmente em áreas de preservação ou próximas a grandes centros urbanos. Primeiramente, muito obrigado, Lucas, pelo convite. Satisfação enorme estar aqui com você nesse podcast chamado de Podnerd. Podnerds, a equipe Podnerds. Isso aí. Primeiramente, parabenizar pela iniciativa, certo? Do curso de vocês e da instituição por estar fazendo com que vocês busquem o conhecimento e propaguem. Ao mesmo tempo que vocês aprendem, vocês estão passando esse conhecimento para outras pessoas. E também um assunto bastante pertinente, que é a questão do resíduo, do lixo, especialmente o lixo eletrônico, que faz parte do cotidiano do curso de tecnologia. Então, primeiramente, a gente precisa definir o que são cada um, né? O lixo eletrônico são restos de materiais, de peças, certo? Que vem proveniente de equipamentos eletrônicos, como vocês já sabem, que podem ser toner, impressoras, teclado, mouse, telas, enfim. E se eles podem causar ou não impactos ambientais, especialmente em áreas de preservação. As áreas de preservação são áreas que são protegidas por leis, as mais conhecidas APP, Área de Preservação Permanente, que dependendo do seu local ou classificação, ela tem as suas definições em relação à área. Elas podem ser nas beiras de rios de 10 a 50, como também até 600 metros, dependendo da largura do rio. Podem ser em topo de morros, podem ser ao redor de nascentes, como também podem ser na beira de açudes ou lagos, desde que sejam naturais ou artificiais, certo? E como esses equipamentos podem causar um impacto, é que esses equipamentos geralmente ele possuem substâncias químicas. E essas substâncias químicas em contato com a natureza, ela irá contaminar o solo, a água, né, o lençol freático, dependendo do local que ele estiver presente, né? Então, acredito que a pergunta seja essa. E presente próximo a grandes centros urbanos é que próximo aos centros urbanos existem esses locais de área de preservação, como por exemplo os rios. Aqui na nossa cidade tem um rio, a área corta o centro da cidade, né, o meio da cidade, e tem uma área de preservação permanente. E às vezes as pessoas jogam esses resíduos eletrônicos, como também outros tipos de resíduos nesses locais. E como tem uns centros urbanos, aí acaba refletindo
em contaminar e causar danos à população, né, na saúde das pessoas. Porque, como você falou, os equipamentos eletrônicos ele têm vários componentes químicos, né? E eles, principalmente metais pesados, e eles vão causar sérios problemas à saúde humana. Então, por isso que é importante a gente combater em não jogar esses equipamentos assim em qualquer local. Ter um local adequado para esse descarte desses equipamentos, não é isso? Isso mesmo. Dando continuidade aqui ao nosso podcast, com o engenheiro florestal Felipe Silva, eu queria perguntar a ele se atualmente existem iniciativas alternativas ou tecnologias sustentáveis que a engenharia florestal, ambiental e ou sanitária podem contribuir para a gestão ou recuperação de áreas degradadas por descartes em locais inapropriados do lixo. Sim, primeiro, se a gente falar em gestão, a gente deve ter todo um controle, gerir todo esse material para não ser descartado de forma inadequada através de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, seja ele um município ou seja ele uma empresa, ele deve ter esse plano elaborado e também executado, onde a gente vai definir todas as diretrizes de que aquela empresa ou instituição deve seguir, de como ele deve ser armazenado, o levantamento dos resíduos, e através desse levantamento e a destinação correta, segregação e destinação correta, a gente vai evitar esse envio de forma inadequada. E se ele for feito de forma inadequada, a gente precisa fazer a recuperação daquela área. Acontece muito com os antigos lixões, que hoje estão sendo desativados, sendo ativados os aterros sanitários, que é a recuperação desses locais, através de um plano de recuperação de área degradada, um PRAD, onde a gente faz o plantio de espécies nativas da região, a gente faz todo o levantamento daquela área, faz o dimensionamento de quantas espécies irá levar naquela área, o espaçamento, coroamento, e todo o pós-plantio, de como a gente vai fazer essa gestão, para que aquela área ela volte a se tornar natural. Então a gente precisa primeiramente fechar aquela área, colocar placas de sinalização dizendo que aquela área está sendo recuperada e fazer todo o acompanhamento e verificando se as espécies estão pegando, se renovando, se crescendo, se foi pego, né, em relação ao plantio e posteriormente a volta das espécies, dos animais, da microbiota do solo, fazendo análise de solo e verificando se o PRAD, o Plano de Recuperação da Área Degradada, está sendo bem executado e eficiente. E para continuar aqui com as nossas perguntas com o engenheiro Felipe Silva, eu perguntar a ele se, do ponto de vista da política ambiental, como podemos conciliar o avanço tecnológico com a preservação do meio ambiente, considerando que a utilização constante do lixo eletrônico a cada ano que se passa possui um aumento em larga escala devido ao uso expansivo de equipamentos e aparelhos eletrônicos pela população? Sim, a conciliação entre tecnologia e meio ambiente, ela deve passar através da adoção de políticas públicas. Principalmente, existe a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, onde dá todas as diretrizes de como nós devemos gerir os resíduos. E agora, com o aumento do uso das tecnologias, dos equipamentos eletrônicos, os órgãos devem fiscalizar e orientar melhor as instituições, como também as pessoas, de como realizar a gestão desse resíduo. Existe também a questão da política reversa, né, que os fabricantes e distribuidores eles devem recolher esse material. Que deve ser o correto, né? Porque nos últimos anos, nos últimos 15 a 20 anos, a gente tem um aumento em larga escala de matérias eletrônicas, né? Hoje a gente depende quase 100% da tecnologia para tudo, né? Principalmente hoje qualquer indivíduo, qualquer pessoa da população mundial, se a gente for ver, tem 1 ou 2 celulares, né? Então eu já parto pela essa premissa aí. Aí no caso, não é que precisaria criar mais políticas, mais leis. Eu acho que as que já existem já são suficientes
e que de fato o que precisaria é ser executada e ser cobrada pelos órgãos públicos. E incentiva a ecoeficiência, a ecodesign também, incentivar a sustentabilidade e principalmente a educação ambiental nas escolas, como também na população em geral. Então, continuando nesse nosso papo, eu pergunto a Felipe, onde é o local adequado para o descarte do lixo eletrônico? Então, o local adequado, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, são ecopontos ou pontos de coleta seletiva específicos para o lixo eletrônico, que geralmente é instituições, empresas, ONGs, universidades. Eu faço parte de uma empresa na qual a gente tem o resíduo eletrônico coletado e a gente destina para outra empresa que lá tem um ecoponto. E aí eles têm um processo de logística reversa, onde enviam para um distribuidor que eles compram e eles fazem o destino correto, certo? Muitas vezes pode acontecer de a gente achar que a gente está destinando de forma correta, mas aí a gente, como gerador, a gente tem que pesquisar na fonte se de fato está sendo enviado e destinado de forma correta. Através hoje existe um portal chamado Sini, que lá dentro do Sini a gente consegue emitir o manifesto de transporte de resíduo daquele material que está saindo da sua empresa. Então lá você cadastra o gerador, cadastra a empresa que está levando, né, e como também a empresa que está fazendo o destino final. Então, pode ser 3 empresas diferentes, como também pode ser só 2, a que leva e a que dá o destino final. E nesse documento, chamado de MTR, Manifesto de Transporte de Resíduo, ele vai gerar posteriormente o Certificado de Destinação Final, o CDF. Então você tem todo esse mapeamento, essa documentação, você está certificando de que o seu resíduo está sendo entregue de forma correta. E para finalizar o nosso podcast aqui com o engenheiro florestal Felipe Silva, eu pergunto a ele se ele acredita que a população é consciente sobre o uso correto dos equipamentos eletrônicos e seu descarte. A resposta seria sim. A maioria da população, acho que grande parte da população, ela já sabe que o resíduo, o lixo, né, o resíduo eletrônico, ele causa um impacto ambiental ao meio ambiente. Eu estava até nas palestras esse final de semana na zona rural e as pessoas já têm consciência disso, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso à informação através de celular, internet e televisão, principalmente a internet. Só que mesmo tendo acesso à informação, infelizmente o fazer, a parte de fazer, ele é limitado, porque muitas vezes não tem um ponto de coleta, eles têm preguiça de separar e às vezes joga de forma inadequada. É isso que eu vejo que problema, por exemplo, a gente compra um equipamento eletrônico, mas a gente sente a necessidade quando ele acaba, por exemplo, uma pilha, né? Ou mesmo um computador velho, um celular, a gente sente a necessidade de, e agora, onde é que eu vou jogar? E muitos locais a gente não vê que tem uma coleta para aquilo. E às vezes a gente acaba, às vezes, jogando no lixo comum. Eu digo porque já aconteceu de, infelizmente, a gente jogar um aparelho simples fora no lixo comum. E eu acho assim, o meu entendimento, eu acho que as empresas que vendem celulares, computadores, eu acho que era para ter um local ali adequado, porque se a pessoa vai comprar, então ela, eita, quando eu comprei lá tem um lixo de coleta, seria um local, lá na onde eu comprei, eu posso descartar um local adequado. Eu acho que seria essa a ideia, né? Aí nesse caso é o licenciamento ambiental que deve cobrar, na etapa do licenciamento ambiental, que deve cobrar essa destinação correta dos resíduos. Essa questão da logística reversa, se está sendo executada, os planos de gerenciamento de resíduos, os locais, o manifesto de transporte de resíduos. Então, são muitas metodologias que já existem hoje para se ter o controle de forma correta. E o que falta, na verdade, é a execução plena, a eficiência plena das instituições governamentais, como também das empresas. Sabendo que tem muitas empresas grandes hoje que já fazem, que já têm dentro dos seus pilares a sustentabilidade e já procuram
fazer essa gestão de resíduo de forma correta. Mas a grande maioria, que são as micro e pequenas empresas, não fazem. E a gente aqui finaliza esse podcast. A gente quer agradecer a presença do engenheiro florestal Felipe Silva, que ele é o CEO da empresa Eco Consultoria, que fica localizado aqui na cidade de Patos, Paraíba. E ele trabalha com toda essa parte de consultoria ambiental. E eu fico aqui agradecido, tanto a nossa equipe também agradece a ele. E se ele quiser também apresentar a empresa para a gente finalizar esse podcast. Sim, primeiramente, mais uma vez aqui, agradecer a vocês, agradecer o convite de Lucas. Sempre que precisar, pessoal, de alguma informação referente à área do meio ambiente e também à área de saúde e segurança do trabalho, certo? Tem essas duas especialidades. Já trabalho aí desde 2015 nessa área de consultoria e a gente tem levado essas informações para as empresas e principalmente para as micro e pequenas empresas que têm essa dificuldade do acesso à informação, de retirada dessas documentações. Eles são pessoas bem limitadas, empresas, tanto financeiramente como de conhecimento. E a gente está aqui para facilitar o acesso a essas informações e levar essas documentações, deixar a empresa legalizada no âmbito ambiental e de saúde e segurança do trabalho. E precisando, estamos à disposição. E aproveite e podem falar sobre a rede social da empresa para o pessoal seguir aí na... Quem tiver interesse, pessoal, nessa área, tá? Eu tenho o meu Instagram pessoal, Felipe Consultoria. Existe o Instagram da empresa, @EEConsultoria. Então segue lá nossas redes sociais. A gente está sempre postando conteúdos das nossas participações, nossas palestras, produzindo conteúdo informativo para os nossos clientes, como também o público em geral.